Para que surge um novo produto, o crédito consignado? Você ter a oportunidade de um crédito mais barato. A pessoa pega o crédito consignado, setor privado, pega o dinheiro, digamos que tem vou chutar, uma dívida de R$ 10.000, pôr um número assim, significativo. R$ 10.000. E tem uma dívida cartão de crédito 7.000. Aí pega, pagou a dívida, passa a ter uma dívida muito mais barata, né? E ainda sobra, se for o caso. Mas ele pode pedir exatamente a dívida para pagar a dívida anterior com juros, que vai ser 1/3 a 1/5 menor. Diante da possibilidade de conseguir um empréstimo consignado, deixando o FGTS como garantia, surge uma alternativa para o trabalhador que está endividado, mas ao mesmo tempo uma polêmica. Sobre isso, vamos conversar com o professor Fernando Nogueira da Costa. Ele é titular do Instituto de Economia e também foi vice-presidente de Finanças da Caixa Econômica entre 2003 e 2007 e também representante da diretoria executiva da Federação Brasileira de Bancos. Olá, professor Fernando, tudo bem? Olá, Thaís, tudo bem? Eu acho que o primeiro ponto seria explicar o que é o fundo de garantia, porque muita gente caiu nessa polêmica de que, mas eu estou pagando por uma taxa de um dinheiro que é meu por direito. É bem assim que funciona, não é? Não. Para a gente contextualizar esse uso do fundo de garantia, curiosamente o nome vai ser executado, vai ser uma garantia de um crédito. Mas antes disso, de discutir o novo produto, eu acho que vale a pena entender o produto crédito consignado para trabalhadores do setor privado, tá? E por isso é bom ver desde a origem, porque é do interesse dos trabalhadores saber de onde veio isso e qual que é a mudança atual, né? E eu tive a oportunidade de presenciar a criação do crédito consignado, de maneira geral. E foi surpreendente para mim, que eu representava a Caixa Econômica Federal na diretoria executiva da Federação Brasileira dos Bancos. E logo numa das primeiras reuniões, no primeiro governo Lula, né, do Partido dos Trabalhadores, o presidente da CUT, Central Única dos Trabalhadores, na ocasião, que é o Luiz Marinho, atual ministro do Trabalho, depois foi prefeito, se não me engano, de São Bernardo, e tal, tem uma carreira, assim, mas na época ele era presidente da CUT. E ele pede uma reunião com os banqueiros e leva a proposta. Então eu fui testemunha ocular da apresentação da proposta. Nunca, eu sou especialista em banco, fiz muita pesquisa do banco e nunca tinha escutado falar nesse tipo de produto. E aí, na hora que ele explicou, eu falei, bingo. Então, eu peguei a informação. Porque o que é o produto crédito consignado? Quem toma um empréstimo, o trabalhador, ele oferece uma garantia muito superior diante de outros créditos. Por quê? As prestações sobre o empréstimo são descontadas na folha de pagamento. Só que, de início, teve bancos estrangeiros ficaram assim meio desconfiados, sabe? Por quê? Porque logo de cara a gente foi fazer uma reunião em Brasília, no Ministério da Fazenda, para apresentar a proposta para o ministro da Fazenda e pedir a aprovação do governo, porque teria que descontar para os servidores públicos na folha de pagamento do setor público, tá? E para os aposentados na folha de pagamento, né, que são as pensões dos aposentados, o Ministério da Previdência Social. Então tinha que ser um amplo acordo nacional. Foi uma espécie de um pacto social assim, muito importante. Aí tem até uma história assim, uma fofoca, mas assim, as pessoas gostam, eu vou contar. Conta pra gente. Que nessa reunião, no meio da reunião, surge o presidente da Força Sindical, que era outra, digamos, representação dos trabalhadores. E ele tenta sabotar a reunião criticando os banqueiros, sabe, e tal. Os banqueiros fizeram uma cara de paisagem, fingindo assim, quem é esse cara? Da onde ele ficou surgiu? super frustrado, e eu acho que serviu mais para dar uma maior coesão, sabe? Não, vamos tentar lançar esse produto. Bom, na prática, o que aconteceu? O BMG, que era um banco
médio, não era pequeno, médio, de Minas Gerais, BMG, Banco de Minas Gerais, fazia esse crédito consignado, mas de maneira ainda bastante precária. Mas ele despontou logo, sabe? Organizando a coisa. E eu peguei a informação, passei para a área de crédito na Caixa. A minha área era finança. Mas eu passei para a área de crédito e a Caixa também foi atrás, na moita. E aí tem a outra fofoca, põe o HSBC, que era um grande banco, né, de origem londrina, multinacional. Ele dizia, eu lembro na reunião da FEBRAM, eu falei, não, o governo me deve, porque eu recebo Previdência Social, ele não vai me pagar. E eu pensava sem comentários, né? Pensava assim, ele não entendeu nada, porque não tem nada a ver com dívida do governo. É a dívida do aposentado, né? Que recebe uma garantia de ser descontado na folha de pagamento. Então, a inadimplência é muito baixa. E essa que é a grande vantagem desse produto crédito consignado. A inadimplência é baixíssima porque antes do trabalhador receber a renda para, digamos, consumo, é descontada a prestação. Ou seja, lá no RH eles já vão descontar esse Já valor do vão salário. descontar. Em função disso, inclusive, que o crédito consignado para servidores públicos e para aposentado deslanchou. Tem uma ideia, o estoque hoje, 640 bilhões de reais. O que é isso? 11% do crédito total, pegando financiamento habitacional, todos os demais alternativas de crédito, 11% é a parte do crédito consignado. Em termos de crédito pessoal, tirando o financiamento habitacional, foi o produto de maior sucesso. É o que mais tem estoque, tirando o habitacional, crédito imobiliário. Depois eu vou falar sobre crédito rotativo, que aí tem uma especificidade técnica. Mas o fato é o seguinte, foi um grande sucesso para servidores públicos e aposentados, mas para empregados do setor privado não, porque exigia o banco fazer um acordo com cada empresa. Você fala, qual que é o número de empresas no Brasil? As pessoas têm noção? Tipo de 4,5 milhões, por baixo, sabe? E isso dependia da empresa aceitar esse acordo ou não. Pois é, a empresa tem que providenciar, juntar o RH e tal. Agora, você pensa assim, pegando esses 4,5 milhões, a maior parte chama pejotizado, com pouco se tem um funcionário, muita coisa. Né? Então é muito precário. Imagina tomar iniciativa. A maior parte, assim, 98% são micro, pequenas empresas. As grandes mesmo é 2% desse universo. As grandes empresas, tudo bem, faz o acordo, né? Tem os departamentos de RH, tudo pode fazer. Mas as pequenas ficavam empregadas de pequena, que gera quase 2/3 dos empregos no Brasil, é micro e pequena empresa, então é de muita importância, sabe? Mas não tem organização para fazer o crédito consignado. Então, para ter uma ideia, eu falei 640 bilhões de reais, servidores públicos e aposentados. Empregado do setor privado, 40 bilhões. 600 bilhões a menos do estoque. E é isso que o novo produto tenta consertar. Ou seja, se a gente pegar assim, a média de salário do brasileiro está ali entre 2 salários mínimos, até 2 salários mínimos. Então, essas pessoas que, em tese, mais precisavam do empréstimo, elas acabavam ficando de fora. Por isso, essa readequação. O ponto é o seguinte, quando você pega... No Brasil tem 102 milhões de pessoas ocupadas. Então, é muito. Mas quando você pega, assim... parte formal, com carteira de trabalho, ou então, por exemplo, no meu caso, como professor, servidor estatutário, tem uns militares, considerando isso tudo, assim, um mercado de trabalho formal, dá uns cerca de 47 milhões, quase metade, tá? Que é formal. Esse produto não atende os informais. Então, a gente tem isso. Quando você fala assim, a renda é 2 salários mínimos, hoje a renda média está em torno de R$ 3.300. Né? 1.500 salário mínimo dá 2 e pouquinho. Isso eu tenho uma ideia, a mediana é assim, 50% acima abaixo. A mediana é em torno de 1 salário mínimo. Então 50% dos trabalhadores é baixo, mas a maior parte são trabalhadores informais. Tá? Que é muito precário, ganha salário mínimo quando ganha.
Então, é muito heterogêneo o mercado de trabalho brasileiro. Esse produto crédito consignado só pode ser acessado por pessoas com formalidade. E aí tem um princípio que eu acho o ouvinte é muito importante escutar, porque é uma visão assim, tipo, que mostra ignorância a respeito do assunto, que fala assim, os bancos têm dinheiro a rodo, quase assim, pode dar, sabe? Pode levar o calote. Isso é um engano. Muitas vezes juízes cometem esse engano. Quando há uma inadimplência, fala, o banco tem muito dinheiro, pode perder. Isso é um princípio básico. Eu sou especialista em banco há 50 anos. Um princípio básico, assim, o banco trabalha com dinheiro de terceiros, recursos de terceiros. Então é o dinheiro seu, meu, nosso. Não pode perder, sabe? Quando ele dá um empréstimo, ele tem que receber o dinheiro. Se ele não recebe sistematicamente, e aí para o ouvinte entender, o que acontece? Vou pegar o exemplo do crédito rotativo, cartão de crédito. Cartão de crédito representa 88% das dívidas. Eu falei, né, 76% são endividados. Desses endividados, 88% é cartão de crédito. Menos de 20%, 17%, é carnê de consumo. E 10% é crédito pessoal, assim, outros créditos pessoal que, sabe, inclusive o consignado, só 10% face ao volume de pessoas físicas endividadas. Então aí que a gente pensa assim, o grande problema dos juros elevados no Brasil está no crédito rotativo de cartão de crédito. É muito fácil ilustrar isso, todo mundo sabe. Você vai fazer uma compra, aí, digamos que você tem o dinheiro para pagar à vista. Eu sempre sugiro, falo para os meus alunos, planeje pagar à vista e pedir um desconto, sabe? Aí na hora que você vai entregar o dinheiro, fala, não, paga em 10 vezes, é o mesmo preço. Evidente, o que está acontecendo? O preço a prazo, todo o custo do preço a prazo, geralmente paga um cartão de crédito, está embutido no preço à vista. Então, o custo de vida no Brasil é maior do que deveria ser. Muito maior. Porque estão embutindo preço a prazo em preço à vista. Qual a razão disso? Porque é um mercado, chama mercado de 4 pontas. Quem ganha com cartão de crédito? Isso é descontado do comerciante. Aí o comerciante paga a credenciadora, que é a dona das maquininhas. A credenciadora aí tira a parte do emissor, que ela chama taxa de intercâmbio, que é o banco. Você vê o cartão de crédito, banco X, banco Y. E ainda paga a bandeira. Então, você vê, são 4 pontas. O consumidor fica aqui submisso a esse jogo. Todo mundo ganha um pedacinho, sabe? Então, tem essa distorção. E o modelo de cartão de crédito no Brasil não é igual ao do resto do mundo. Nenhum país tem esse negócio 40 dias de graça. Você vai nos Estados Unidos, em outro país, qualquer um, deu o cartão de crédito, no dia seguinte você começa a pagar o juros, só que é um jurinho, um juros bem baixinho. Aqui, quanto é os juros? Quase 450% ao ano. Altíssimo. Dá 15% ao mês. Vou fazer uma conta chamada conta de padeiro, aspas, sem ofender os padeiros. Mas a economista faz muito essa conta. Você faz 15% ao mês, em 8 meses, você já comprou um produto novo, se você for pagar. Tá? Então, se você for pagar muito tempo, 10 meses, você está comprando mais de um produto só pagando as parcelas. Por isso que eu falo pagar, procure pagar à vista. Eu sempre falo, o crédito consumo, tente evitar. Crédito bom é para financiamento habitacional, crédito imobiliário. Aí vai fazer mudança na sua vida. Ou comprar um veículo que vai ser usado para o seu trabalho, para você ir para o trabalho, ou fazer um Uber. Isso é o crédito bom. Mas outros créditos para consumo tenta evitar, planejar. Por causa disso, para não cair, vamos chamar na armadilha do crédito rotativo do cartão de crédito. Porque você faz uma compra 10 meses, aí faz outra compra 10 meses, 10 meses. Lá para as tantas, sabe qual é o nível de inadimplência? 56% não pagam o crédito. É um crédito impagável, com juros de 15% ao mês. E aí, quem paga? É uma coisa que eu ensino para os meus alunos. Os justos pagam pelos pecadores. Os adimplentes pagam
um juros elevadíssimo por causa da inadimplência, porque não pode perder o recurso terceiros, o meu, o seu, o nosso. Então, essa lógica que teria que ser mudado. O dedo na ferida é mudar esse modelo de cartão de crédito. É possível? É. Como? Agora todo mundo está usando o Pix, começando a usar o Pix, né? Foi um sucesso. Incluir cartão por aproximação de Pix, já tem esse tipo de coisa. O Pix não tem tarifa, sabe? Os bancos, a bandeira, esse mercado de 4 pontos que eu falei, não tem tarifa. Aí, o correto é o consumidor chegar para o comerciante, eu não quero em 10 vezes. Tanto que o Pix ainda não tem a prazo. Alguns estão com essa ideia de fazer a prazo e tal. Mas chegar mesmo, eu quero o preço à vista, mas tudo que você cobra no preço para eu pagar cartão de crédito, você tem que descontar. Eu faço isso, eu já compro alguns produtos e faço assim, não, à vista, mas com Pix, mas com desconto. Alguns dão 5%, né? Não, eu pago 5% disso. E dá um desconto. Então, essa deve ser a postura geral dos consumidores. Tentar pagar à vista, com Pix e pedindo desconto. Fugir do cartão de crédito enquanto não mudar esse modelo. Bom, daí vem o problema. Quantos endividados têm cartão de crédito? Eu disse 88% das dívidas pessoa física, 88% do cartão de crédito. Então, para que surge um novo produto, o crédito consignado? Você ter a oportunidade de um crédito mais barato. Então, a estimativa, pelos primeiros dias, e isso vai desenvolver muito ainda, a partir de 25 de abril vai ter um aplicativo dos bancos. Né? Praticamente daqui a um mês, né? Vai ter o aplicativo dos bancos. Então, vai massificar. Mas a estimativa do crédito ser 3 a 5%. Hoje, nos primeiros movimentos, está isso, 3 a 5%. É 1/5 a 1/3 do crédito, no taxa de juros do mês do crédito rotativo. Então é muita vantagem. A pessoa pega o crédito consignado, setor privado, pega o dinheiro, digamos que tem vou chutar, uma dívida de 10 mil reais, pôr um número assim, significativo. 10 mil reais. E tem uma dívida cartão de crédito 7 mil. Aí pega, pagou a dívida, passa a ter uma dívida muito mais barata, né? E ainda sobra, se for o caso. Mas ele pode pedir exatamente a dívida para pagar a dívida anterior com juros, que vai ser 1/3 a 1/5 menor. Agora, professor, acho que também é uma questão de conscientização. Pegar aquela quantia do consignado para pagar uma dívida e não se endividar novamente com a possibilidade de pegar ali um valor maior, já pensando na próxima dívida. Exato. Porque é uma ação boa, estratégica, mas ela precisa ser usada da maneira certa ou não. Sim. Eu sou professor já há 40 anos na Unicamp. E eu dou um curso sobre finanças pessoais, né? Então eu ensino para todos os alunos, para todo mundo, e falo para todo mundo que quer me escutar. Antes de tudo, qualquer cidadão precisa de educação financeira. Muitas famílias não têm conhecimento suficiente para ensinar os próprios filhos já desde a família, desde o berço, que eu brinco. Assim, desde o berço devia ensinar a educação financeira. Quer ter controle, não ser consumista, né? Consumo baseado em estoque, em status, né? Em busca de status social. Então tem que ter uma série de autocontrole. E para ter autocontrole, precisa de planejamento financeiro. Então, o planejamento financeiro, que eu disse, o que é importante na vida? Primeiro, antes de tudo, desde a infância, estudar. Fazer cursos possíveis. Eu, pelo menos, sempre fiz cursos gratuitos. Eu sempre fiz ensino público, de alta qualidade. Inclusive, aqui na pós-graduação, aqui na Unicamp. Então, você tem que fazer o melhor possível para quê? Ingressar no mercado de trabalho formal. Porque se você você fica naquele mais da metade do informal, você não tem direito nem a esse crédito, sabe? Você fica usando cartão de crédito lá, que os big bancos digitais, fintechs, estão distribuindo a rodo. Sim. Aí chega problema e não tem como pagar, usar esse produto. Então, desde logo, né, desde criança, estudar, visando assim, eu quero entrar no mercado de trabalho formal. E aí planejar a sua vida financeira. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, assim, a primeira meta, digamos que chegou, formou até em curso superior, começou a trabalhar,
A pessoa não, vou comprar agora um automóvel. Depende se precisa ou não. Se trabalhar numa metrópole que tem metrô, por que vai comprar automóvel, sabe? Aí eu posso morar perto do trabalho, aí tem toda uma logística, pensar bem, se vai ser um instrumento de trabalho, o automóvel ou não. Bom, dito isso, hoje, os jovens, isso mudou em relação à minha geração, mas antes de pensar em casar, já estão pensando em comprar casa. E muitas vezes, eu vou casar para a gente juntar as prestações, não é verdade? Então, esse que é o financiamento mais importante, não é o financiamento para o consumo. É o financiamento habitacional que você pode pagar até em 30 anos. Porque esse muda a vida. Você tem uma ideia, o crédito imobiliário geralmente pode, assim, 30% da renda, parcela, sabe? Você faz de maneira que comprometa 30% da renda. E geralmente aluguel, depende da oscilação, mas aluguel vai isso, 25% a 30% da renda. Imagina que você seja bem sucedido profissional e consiga, um tempo muito menor que os 30 anos, pagar os financiamento habitacional. Sobra 30% da renda que você já pode aplicar, né, fazer aplicações financeiras que vai servir para a sua aposentadoria, você não contar com previdência social. Você já Exatamente. para fazer o planejamento financeiro. Quando você está fazendo assim, sua vida financeira de maneira orientada, você evita essas, vamos chamar, apucas do crédito ao consumidor, sabe? Você, mas você vê que é todo uma coisa que existe paciência, que é longo prazo, não é impulso, não é especulativo, é uma coisa planejada, que E aí a as, gente pe- organiza o nosso cérebro. e as pessoas estão cada vez mais imediatistas, né? Esse é o Pois é, e problema. não dá certo. Ontem mesmo eu dei uma aula sobre aplicar em mercado de ações. Mostrei um caso, assim, o especulador quer ganho de capital, comprar barato, vender logo caro. Para fazer isso e dar certo, o cara tem que se dedicar, eu falo, 24 horas do dia. Tem que ser day trader, quer dizer, fazer negociações, ficar em frente ao notebook sem parar. Tem que dedicar exclusivamente a isso. Geralmente dá errado. Agora, existe a situação, um caso conhecido, né, Luiz Barros Filho, pessoa que saiu, era engraxate, vendedor de bar em cinema e tal, e virou um bilionário. Por quê? Fez um curso superior, contabilidade, economia, começou a trabalhar em escritório de contabilidade, estudar as ações, como começou a comprar ação. E acumular, não especular, comprar para receber dividendos em longo prazo. Então, a minha meta é fazer uma carteira de pagadora de dividendos para eu me aposentar. Tá? Então, era dividendo sobre dividendo. Com dividendo, ele já comprava mais ações. Tornou-se o maior acionista no Brasil. Ele tem boa parte de grandes empresas, Banco Brasil, Petrobras. Então, Paciência é tudo, então. é um exemplo assim, que autocontrole, ele tinha grande necessidade, ele era órfão com 1 ano de idade, Nossa. filho de família migrante, a mãe pobre, vivia no cortiço, se tornou-se um bilionário. Então é um exemplo, realmente, via ações e evitou a especulação. Fez uma coisa planejada. Estuda muito os balanços da empresa, sabe compra no máximo das ações das melhores empresas que pagam dividendos. Então esse é um exemplo que é edificante de uma pessoa sem recurso e que se torna bilionária em reais. Sem dúvida. Agora, professor, voltando um pouquinho a essa questão do consignado, eu queria que o senhor explicasse como que funciona, por exemplo, o senhor estava falando aí da casa própria, da compra de um carro, mas a gente sabe que em algumas situações é possível resgatar hoje o FGTS para fazer a compra do imóvel ou até em caso de doença. Caso a pessoa faça esse consignado colocando o FGTS como garantia, o que que muda? A pessoa consegue sacar esse dinheiro em caso de necessidade extrema? Primeiro, o produto é o seguinte: para dar garantia justamente aos bancos, né, e a empresa, digamos, o grande risco no setor privado, por isso que o produto inicialmente não deslanchou, é a estabilidade no emprego. O setor privado não dava estabilidade no emprego, ao contrário do setor público. Então, para dar uma garantia, justamente faz na carteira digital do trabalho e ainda não, mas vai ser, se eu não me engano, a partir de junho, daqui a alguns meses, ele vai poder comprometer o FGTS até 10%. Um detalhe é isso, até 10%. Eu vou explicar a razão desse limite.
Mas, em caso dele ser despedido, não por justa causa, mas ser despedido assim, por decisão da empresa, né, toda a multa, né, de 40% da FGTS que a empresa tem que pagar e tal, tudo isso pode ser usado como garantia do crédito. Nossa. Então é assim, é o dinheiro que ele vai receber a mais que será usado. Não vai tirar da, vamos chamar, da poupança. E aí o ouvinte precisa entender muito bem o que é o FGTS. O FGTS é o grande, uma expressão técnica chama FUND em inglês, mas é fonte de financiamento habitacional. A fonte para pessoas de baixa renda, o dinheiro vem do FGTS. Por isso, o governo, bom administrador, a Caixa que faz a administração, mas sob um conselho do FGTS, do Ministério do Trabalho. Eles têm, não pode depauperizar, empobrecer o FGTS, porque esse que é o gasto de financiamento da casa própria. O resto é poupança, mas aí já é mais para a classe média, tá? Então tem que ter muito cuidado. Por isso põe um limite 10% do vigente. Colocaram 10% só. Para não comprometer a renda. E, no caso, se despedir, pode acessar os 40%. E aí funciona como se fosse um desconto automático ali, um débito em conta do que cair dos foi 40%. despedido, ele não tem dinheiro para pagar a parcela, aí ele vai tirar do FGTS. Que cai na própria conta da Caixa, no caso. Que vai, aí paga diversos bancos que deram crédito consignado. Novamente, por isso que eu falei, banco não pode perder dinheiro. Não é dinheiro particular, é dinheiro meu, seu, nosso, da sociedade, sabe? Então tem que isso, não pode haver o carote, sabe? Não é, eu dou carote no banqueiro. Não, você está dando carote na sociedade, se você não paga o crédito. Então tem esses limites, que é muito importante. Que tem essa finalidade, financiamento habitacional. Então, se você compra uma casa própria, aí eu tenho um determinado limite de renda, mas digamos que eu caia, tenho uma situação mais pobre, e eu posso usar o FGTS para pagar o meu financiamento habitacional. Sai uma taxa de juros muito menor, normalmente isso, 8%, 9%. Quando você pagar recurso poupança, vai sair 12%, 13%. Em grosso modo, mas é mais ou menos esse patamar, sabe? 2/3 abaixo do outro. Então tem uma finalidade social de preservar o FGTS. Mas quero salientar, esse novo produto não ameaça a FGTS absolutamente. É uma coisa, você vai comprometer a 10%, você tem, sobra no FGTS, e sabe que é possível, essa questão de planejar. E vai ter um conselho que vai controlar isso. Dentro do Ministério do Trabalho, representante do Ministério da Fazenda e outros, vai controlar esse tipo de o andamento do produto, que é um sucesso inicial esplendoroso. Em poucos dias teve um bombom, né? A consulta e tal. Eu falei, o estoque do crédito consignado ao empregado do setor privado era 40 bilhões. Pelas consultas, já tem um potencial de 50 a 60 bilhões nos primeiros dias. E isso, se a gente for contar ainda, são 5 milhões de pessoas que já aderiram a esse consignado. Então, tem várias outras tentando, esperando uma aprovação. Existe ainda uma perspectiva aí de chegar aos 100 bilhões de empréstimos. Eu vi que inicialmente, tudo a respeito do futuro é incerto. Mas a previsão, né, do pessoal que elaborou o produto, falei, não, hoje é 40 bilhões, mas daqui a 3 anos pode ser 120 bilhões esse empréstimo consignado. Mas alguém pode falar, mas o crédito, pessoa aposentado, servidores, é 640. Tá, mas 640 é desde 2003. Então, você tem mais de 20 anos acumulando estoque, as pessoas familiarizando com isso, e virou um produto que os aposentados, você sabe, né? A gente escuta muito famílias assim, de população de baixa renda, em cidades menores, né? Para os estados, cidades menores mais pobres, os mais ricos, muitas vezes, são os aposentados. Por causa disso, porque eles têm direito a um consignado mais barato. Muitas vezes recebe pressão dos familiares para pegar um crédito para os familiares usarem. Então, mas mostra o lado negativo.
tem que aprender a dizer não, Uhum. né? Mas é um lado positivo, mostra a importância que foi esse produto para as famílias de maneira geral, inclusive as pobres, no caso dos aposentados. Agora, professor, eu sei que você já deu uma boa perspectiva de toda a importância desse consignado, principalmente nesse momento em que tem 76% da população das famílias endividadas. Mas como o senhor vê esse cenário em relação à crítica de que, olha, o FGTS é meu, eu vou pagar um valor de taxa para conseguir um dinheiro que é meu, que está lá? Como que o senhor vê essa questão? É, tem diferentes aspectos. Eu sempre em economia, eu falo assim, você tem que ter uma visão sistêmica, sabe? E tem a economia convencional, chama individualismo metodológico. É ver o mundo a partir do próprio umbigo. Sabe? Isso é meu, isso é coisa. Não, o FGTS é social, é financiamento habitacional, não é só para, sabe? Você pode tirar, no caso, se for despedido ou quando aposentar. É desemprego ou aposentadoria, ou doença, eventualmente, mas isso é curto prazo. Então, não é dinheiro que você é seu, que você pode fazer à vontade. Tá? E no caso, o dinheiro está sendo usado para dar garantia ao seu empréstimo. Tá? É um acesso a mais, que antes não existia. Então é um benefício, mas tem que fazer a administração do FGTS pensando nisso. Isso é a fonte de financiamento habitacional para as famílias pobres. No Brasil existe ainda muitas favelas, né, e o Brasil tem que superar isso. E esse financiamento justamente propicia, né, a diminuição de favelas, de cortiços, casas de baixa renda. Então a gente não pode perder essa dimensão. Essa é uma dimensão. Outra é a dimensão típica da oposição. O que é a típica oposição? Qualquer produto que venha do governo, assim, mesmo que seja positivo como esse, sempre vai ver o lado negativo. Então a pergunta é assim, sem pensar muito, vai aumentar o endividamento. Sabe? Então não faça nada. Pelo contrário, vai tentar diminuir o endividamento. Vai rolar uma dívida com uma taxa de juros mais baixa. Sabe? Outro que é típico, eu vou falar isso até porque a minha postura é mais à esquerda, que é típico, meus companheiros, qualquer coisa, falar assim, mas isso não resolve a desigualdade. Eu cansei disso, já não tenho idade para isso falar. Porque a desigualdade do capitalismo nunca vai ser resolvida. O que é possível resolver? A pobreza absoluta. E aí tem os países, né, europeus, nórdicos, né, com países social-democrata, com partido de origem trabalhista no poder, superaram, não tem pobreza absoluta. São os países que é chamado ricos, é isso, não tem pobreza absoluta, ninguém está na miséria. O Brasil tem a 7ª maior população do mundo atualmente. Então é um desafio muito maior do que pequenos países europeus. Com certeza. Mas é possível, porque a gente viu que caiu muita pobreza quando foram feitas políticas sociais corretas, é possível diminuir a pobreza absoluta. Qual que é a diferença do adjetivo absoluta e relativa? Porque pobreza relativa, sempre você vai achar alguém mais rico que você. Aí fala, o Bill Gates achou o Elon Musk mais rico que ele. O Elon Musk agora está perdendo. Perdeu metade da Tesla, ninguém quer mais comprar a Tesla. Está caindo a fortuna dele. Está despencando. O valor das ações, das chamadas 7 magníficas, estão perdendo dinheiro. Mas isso que chama pobreza relativa. Assim, eu vou ser sempre relativamente mais pobre em relação ao outro. Tem isso chama finanças comportamentais. Tem uma coisa que diz o seguinte, uma lição. Quem compara, perde. Se você ficar a sua vida comparando com os outros, sempre você vai perder, você vai achar a gente mais rica que você. A grama do vizinho sempre é mais verde. Exato. A pobreza relativa sempre vai existir. Por isso eu acho inválido esse tipo de crítica. Assim, mas não resolve a desigualdade. Pergunta assim, você vai ter uma solução para resolver a desigualdade? Exatamente. Aí o cara fala, Você vai fazer uma revolução armada? Você vai se pegar um governo ditatorial? Né? Não A tem gente está argumento. pensando soluções dentro de uma sociedade democrática. E se a gente for colocar aquela situação para uma pessoa que está precisando de dinheiro, seja para pagar uma dívida ou para algum outro problema,
aquilo vai resolver o problema dela. Então, só de tirar aquele peso da pessoa, você está dando, sim, uma chance de recuperar essa pessoa, de fazer com que ela fique melhor psicologicamente, para trabalhar, para pensar em Realmente, não novas vai perder o sono à alternativas. noite como vou pagar a dívida, né? Sim, E pagar a dívida significa perder o crédito para continuar, né, comprando. Então, isso é fundamental. A pessoa, novamente, fazer um planejamento financeiro e acabar com as dívidas, principalmente as dívidas caras, feito o crédito rotativo do cartão de crédito. Evitar ao máximo os cartões de crédito. Eu falo, use só o Pix, só pague à vista. Tá? perfeito. Esqueça que você pode pagar a prazo. E eu vou falar, por exemplo, o pessoal, muitas vezes ilustra. Eu nunca entrei no crédito rotativo. Toda data aniversária é com débito automático, sabe? Nunca comprei nada a prazo no consumo. E hoje eu estou numa situação muito boa socialmente, não tem a menor queixa, sabe? Então, evite ao máximo fazer crédito ao consumo. Bom, daqui 2, 3, 4 meses eu consigo pagar à vista. Guardo esse dinheiro e aí eu vou Espera. comprar uma geladeira, vou comprar uma TV, um eletrodoméstico que eu preciso. Ó a paciência aí de novo. Vamos combinar que 3, 4 meses não é tão difícil, né? Se você planejar bem, você fazer as contas, você consegue fazer o cálculo. Então, financiamento habitacional, para liquidar logo que for possível. Agora, professor, antes da gente encerrar, eu queria fazer mais uma pergunta. Isso é uma questão que também já teve muita polêmica. Quando o Ciro Gomes se candidatou a presidente, ele prometeu que pagaria a dívida de todos os brasileiros. Isso, na ponta do lápis, seria possível ou não? É uma situação que eu falo assim, para quem é especialista, a situação chama risível. Porque quem pratica ciência econômica, no caso, tem que saber a máxima da ciência, que é assim, ciência é medição. Se a pessoa não dimensiona o que fala bobagem, fala besteira. Então, saber, no mínimo, o que é o crédito no Brasil. Crédito amplo, pegando todo tipo de endividamento, inclusive endividamento internacional, 20% é a dívida externa. Tá? Depois você pega assim, uns 40% é financiamento ao governo, dívida pública. E aí sobra menos 40%, eu estou arredondando para facilitar o cálculo, mas 40% que é financiamento do sistema financeiro nacional para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Mas quando você faz isso, 156% do PIB é uma renda anual e meia. Então você vai, se eu vou pagar todo o crédito, né? Primeiro que só se você for um governo ditatorial, vou tirar dinheiro de um para pagar outro. Sabe? Governo, ganhar um governo, no caso você citou um candidato, né? Não te dá o direito de você fazer isso, você expropriar um para pagar outro. E, na verdade, Você não talvez... está fazendo justiça social, você está fazendo expropriação. Talvez isso até pioraria a situação, porque o Brasil ficaria endividado pagando a dívida da população que se endividaria de novo. É uma coisa totalmente insana, sabe? Dívida é feito para pagar, não é para dar o carote. E não é para ser pago pelo governo, né? As pessoas têm que assumir a responsabilidade individual. Fez dívida, tem que pagar. Sem dúvida. No popular, fala, ajoelhou, tem que rezar. Não é? Fez dívida, tem que pagar. Então, essa é uma espécie de demagogia em campanha eleitoral. Falar assim, eu consigo que não haja dívida das pessoas físicas. Imagina, a pessoa não dimensiona o que está falando. Professor Fernando, quero te agradecer por esse bate-papo tão importante que surgiu diante de uma polêmica, de uma alternativa para os brasileiros. Foi muito importante esse bate-papo, até para as pessoas entenderem um pouquinho melhor sobre a importância desse consignado. Quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço a oportunidade, eu me coloco como um intelectual público, estou sempre à disposição. E chega ao fim mais um Analisa, o videocast aqui da Unicamp. Quero aproveitar e agradecer também pela equipe técnica, João Ricardo Boi na direção de imagens e também Bruno Piatto nas imagens, com apoio técnico da Rafaela Oliveira. Tchau, tchau.